Tá, pessoal? Então, dei aquela fórmula da distância de ponto à reta e fizemos essas questões. Alguma dúvida? Querem que eu retome, que eu faça de novo a 2, a 3 ou a 4, por não ter ficado ruim a última aula? Não precisa? Não há dúvida na 2, nem na 3, nem na 4? Não? Então tá, se não tem dúvida, beleza, né? Eu quero então, por favor, fazer aquele exercício resolvido da página 68, que fala em mediatriz. A gente não conversou ainda sobre isso, tá? Então vamos para aquela questão. Ela tá aí resolvida, mas eu talvez até faça de forma diferente. Queria que vocês fizessem aí anotações e vamos usar para ser uma revisão aí do nosso conteúdo também para trás ali da aula anterior, tá? Então diz assim: determine, todo mundo achou? Página 68. Anota aí. Página 68, tá? O exercício resolvido. Diz assim: determine a equação da reta mediatriz do segmento definido por aqueles dois pontos A e B. Pessoal, o que vem a ser essa mediatriz? Isso que é novidade para vocês, a gente ainda não conversou sobre isso. Vocês viram que tem um segmento aí AB, né? Eles falam de um segmento AB. Se eu quero a mediatriz do segmento AB, duas coisas. A mediatriz passa pelo ponto médio de um segmento e ela é uma reta que é perpendicular a esse segmento AB. Então, seria assim, ó. Se aqui eu vou considerar que é o ponto médio, ela divide, né, bem aqui ao meio e forma com essa outra reta um ângulo de 90 graus. Ou seja, essas duas retas são perpendiculares. Ok? Meninos, vamos abrir as câmeras aí, Enzo, Igor, por favor. Tá, pessoal? É isso que é a mediatriz. Passa pelo ponto médio e formando um ângulo de 90 graus com a outra reta. Então, se a gente tem o ponto A e tem o ponto B, deixa eu colocar aqui, menos 1 e 3, e o ponto B, 13 menos 1, a primeira coisa, ó, eu tenho os pontos A e B, eu vou achar o ponto médio. Como é que a gente encontra ponto médio? Já vimos na aula passada. Eu vou somar o x do A com o x do B e dividir por 2. Então, vai ficar, ó, menos 1 mais 3 sobre 2. E o mesmo com o y. 3 somado com menos 1, vou dividir por 2. Isso vai dar 2 sobre 2, 1. E 2, 1 e 1. Ficou 1 e 1. Achei o ponto médio, que está aí resolvido aí na apostila de vocês. 1 e 1. Bom, mas agora eu quero a equação dessa reta aqui. Vou chamar a reta, o segmento AB de reta S, e essa aqui é a reta R. Eu quero saber quem é a minha reta R. Como é que eu vou saber quem é a minha reta R se eu só sei que ela passa por esse ponto N, de coordenadas 1 e 1, que eu acabei de descobrir? A gente já viu duas maneiras de achar a equação de uma reta. Tendo dois pontos ou tendo um ponto e tendo M. Pessoal, isso tem que estar muito claro aí na cabeça de vocês, tá? Como é que eu acho a equação da reta? Tendo dois pontos ou tendo um ponto e tendo M. Quando eu tenho dois pontos, eu jogo no determinante. E quando eu tenho um ponto e o M, eu jogo nessa equação da reta aqui. Tá? Por favor, quem não memorizou isso ainda, anote. Quando eu tenho dois pontos, eu vou colocar aqui, ó, x, y1, x de A, y de A e 1, x de B, y de B e 1 igual a zero. Pelo determinante, eu chego na equação da reta. E quando eu tenho um ponto e o M, ó, o ponto que eu tenho é esse x0 e y0, e aí se eu tenho M, eu jogo aqui. Por enquanto, o que é que eu tenho? Eu só tenho um ponto.
Então, de repente, vocês estão ainda em dúvida. Eu vou conseguir achar outro ponto para jogar no determinante? Ou se eu tenho um ponto, eu consigo achar o M? Pessoal, você consegue achar o M nessa questão. Tá? Você consegue achar o M. Você não vai conseguir achar outro ponto. Então, a saída da nossa questão aqui será por essa fórmula aqui, que nós vamos encontrar o M. De que maneira eu vou encontrar o M? E aqui que eu queria, assim, ir conversando com vocês e revisando. Olha como a apostila fez. Eu vou achar a equação da reta que passa por A e B. Aí vocês vão dizer, prof, você acabou de falar que a gente não tem 2 pontos, mas eu estou querendo achar a reta R. Eu vou encontrar com vocês primeiro a reta S. Como é que eu encontro a reta S? Tem 2 caminhos, pelo menos. Vou falar como a apostila fez e vou falar um outro caminho. A apostila jogou o ponto A e o ponto B aqui e achou a equação da reta. Tendo a equação da reta que deu x mais y menos 2 igual a 0, nós achamos o M. Como é que se acha o M quando eu tenho uma equação da reta na forma geral? Vamos lá, eu quero ver quem me fala essa fórmula. Eu já passei essas fórmulas para vocês. Procura aí. Eu passei 4 fórmulas de achar o M, pessoal. Como é que eu acho o M quando está na forma geral? Vamos lá, preciso que alguém me responda isso aí, eu saber se vocês estão se achando aí. M igual a menos A sobre B? Menos A sobre B, né, Duda? Isso aí. Quando está na forma geral, eu faço menos A sobre B. Se tiver na reduzida, que é isolar o Y, é só pegar o coeficiente do X. Se eu tiver 2 pontos, que eu também tenho, é só jogar na fórmula dos 2 pontos, que é a outra maneira de achar o M, que daqui a pouquinho eu vou fazer. E a quarta fórmula é quando dá o ângulo. Aqui não tinha como fazer por esse caminho, porque eu não tenho ângulo. Mas existe essa fórmula, tá? Então, ó, menos A sobre B, menos 1 sobre 1 deu menos 1. Elas são perpendiculares. Vocês lembram que a gente já conversou sobre as condições entre 2 retas? Se elas forem paralelas, o M é o mesmo. O coeficiente angular é o mesmo. Mas se elas são perpendiculares, multiplicando o M da R com o da S, dá menos 1. Ou, eu não sei se esse ou eu já falei para vocês, que semana passada, não me lembro se eu falei isso. Eu posso inverter e trocar o sinal. Eu já falei sobre isso, da inversão e trocar o sinal? Sim ou não? Não, não lembram? Então eu não devo ter falado. Então é assim, ó. Se eu tiver um M igual a 5/7 e eu tenho uma reta perpendicular, a gente viu que multiplicando esse M pelo outro tem que dar menos 1. Ou eu posso explicar da seguinte maneira. Se eu pegar isso aqui e inverter o 7 para cima, o 5 para baixo e trocar o sinal, multiplicando 5/7 por menos 7/5, não vai dar menos 1, que é a condição? Vai cortar o 7 com 7, o 5 com 5 e vai sobrar menos 1. Deixa eu mostrar outro exemplo. Ó. Se eu tiver um M igual a menos 2 e elas são perpendiculares, quem vai ser o M da outra reta? Ó, mais 1/2. Estão entendendo, pessoal? Eu inverto e troco o sinal. Ok? Bom, se eu inverto e troco o sinal, se aqui deu menos 1, inverter 1 dá 1, mas trocar o sinal, o M que eu vou usar será mais 1. Porque são perpendiculares. Lembrando que se elas fossem paralelas, você usaria o mesmo M, tá? Se elas fossem paralelas, o M é igual. Quando elas são perpendiculares, que você vai fazer essa inversão e trocar o sinal. Ok?
Então, terminando a questão, agora eu tenho que substituir num dos pontos, né? Vamos lá, que é num dos pontos, no ponto médio, que a mediatriz passa pelo ponto médio e tem esse M. Então, deixa eu fazer aqui com vocês. Ó, então, nós queremos achar a equação da mediatriz. Já vimos que é por essa fórmula aqui. Ok? Esse vai ser o meu x0 e o y0, que é o M. Porque a mediatriz passa pelo ponto médio. E achamos o M dele, que é 1. Então, ó, y menos 1, que ficou uma série de 1's. 1 vezes x menos 1. Então, y menos 1 igual a x menos 1. Chegamos na equação y igual a x. Tá? Que é a nossa equação da mediatriz. Pessoal, de tudo que eu falei, procurei fazendo uma revisão, aí uma recapitulação. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ninguém está perdido nisso aí que eu estou falando? Já fizeram o formulário que eu pedi lá com as coisas da reta? Ó, tem que saber usar essa fórmula. Quando que eu uso essa fórmula? Quando eu tenho um ponto e o M. Quando que eu uso o determinante para achar a equação da reta? Quando eu tenho 2 pontos. As 4 fórmulas para achar o M, precisa também. Tá bom? E vai colocando lá todas as fórmulas. Aí, como é que vocês estão na resolução da folha? Tudo bem? Nem perguntei. Estão fazendo? Quarta, eu transferi para quarta porque ainda tem a monitoria. Aí, se alguém quiser que eu faça, mas também se quiserem pedir alguma agora, todas as questões vocês já podem fazer. Tem alguma dúvida em alguma delas? Não? Então, beleza. Então, todo mundo tirando 30, hein? Então, tá. Então, com isso, a gente encerra essa aula e eu quero começar com vocês o tema 58. Ó, e quem for na monitoria quarta-feira, leva a apostila, tá? A gente vai fazer questões complementares lá de trás, então vem com material, tá? Então, vamos entrar no tema 58. Circunferência. A circunferência também vai ter 2 maneiras da gente escrever, tá? A equação geral e reduzida da circunferência. A reta também tinha geral e a reduzida. Se bem que da reta existem outras formas ainda de equação de reta. A segmentária, a paramétrica, mas a gente acabou nem revisando isso ainda, né, pessoal? Mas então a gente vai começar agora com a equação reduzida da reta. Só será o contrário. Da circunferência, desculpa. Na reta eu expliquei primeiro a geral e como se passa para a reduzida. Depois a gente sabia fazer nos 2 sentidos. Aqui na circunferência a gente vai apresentar primeiro a reduzida e vou mostrar como passa para a geral, mas depois vocês têm que ser capazes de voltar da geral para a reduzida, tá? Esse processo de ida e volta é fundamental aqui quanto na reta. Aqui mais ainda. Vocês vão ver que o tempo inteiro a gente vai passar da geral para reduzida ou da reduzida para geral, ok? Bom, equação reduzida da circunferência, eu não vou dar muitas demonstrações, que o nosso tempo é curto também. Olha ali no retângulo verde, pessoal. X menos x0 ao quadrado. Eu só vou trocar as letras, tá? Eu vou pôr A e B. Eu acho que fica bem melhor. Mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. X e y, quem são essas letras, né? Já vou explicar agora. X e y são o x e o y incógnitas, variáveis que nós conhecemos. Agora, o a e o b são as minhas coordenadas do centro da circunferência, porque se eu tenho uma circunferência, ela é centrada em alguém, é um ponto C, e esse ponto C tem o seu X e o seu Y.
que a apostila está chamando de x0 e y0, mas eu vou chamar de A e B, tá bom? E R, que é o raio, que é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Esse é o raio, ok? Então, não tem letra nenhuma desconhecida para vocês aqui nessa equação reduzida da circunferência. Ó, o x e o y vão ficar assim, o A e o B são o centro e R é o raio, tá? Essa, então, é a equação reduzida da circunferência. Vamos ver alguns exemplos, então? Ó, se eu tiver assim, podem anotando aí, pessoal, até porque aqui a revisão está muito resumido, né? E vocês não viram esse conteúdo ainda. Então, anotem, por favor. Se eu tiver assim, x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 4. Ó, eu quero saber quem é o centro e quem é o raio. Vamos lá. Quem me fala quem é o centro? Giane, tenta aí me dizer quem é o centro, olhando pelo que eu expliquei. Quem você diria que é o centro? É o A e o B, ó. Olha quem está no lugar do A e do B. Menos 3 e menos 1? Quase. Só que isso aqui é da fórmula, tá? O menos. Então, o meu centro é 3 e 1. Só não vai o menos. Ok? Porque o menos é da fórmula. Mas tá muito bom. Evelyn, quem você me diria que é o raio? Eu nem expliquei ainda. Não tem problema errar, pessoal. Mas vamos tentar. Quem você diria que é o raio? 4. 4? Dá uma olhadinha aqui na fórmula. Tá R ao quadrado. 2 ao quadrado? 2, então. Então, o raio é 2. Que número ao quadrado dá 4? Então, o raio é 2. Ok, pessoal? Não, eu nem tinha mostrado exemplo, não tem problema. Ó, vamos ver outro aqui. X mais 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 5. João, quem você me diria que é o centro aqui? Menos 4 e 3. Não te ouvi, João. Menos 4 e 3. Menos 4 e 3, o João falou. Concordam, pessoal? Olha os sinais. Mas é isso mesmo, porque aqui está mais, eu vou pôr menos. Aqui está menos, aqui eu vou pôr mais. Porque na fórmula tem o menos. Algumas pessoas se confundem com esse sinal aí, tá? Cuida o sinal. E quem é o raio? Quem me responde quem é o raio? Eduardo, arrisca? Raiz de 5? Raiz de 5, Eduardo falou. Concordam? Que número que elevado ao quadrado dá 5? Raiz de 5. É isso mesmo. Pessoal, sabem o que às vezes, quando eu coloco isso aqui e pergunto o raio, às vezes aparece aqui? 25. Algumas pessoas fazem ao contrário, elevam ainda ao quadrado. Não, eu tenho que saber que número que elevado ao quadrado dá 5. É raiz de 5. Ok? Agora vamos fazer o contrário. Eu vou dar que o centro é menos 1 e 3 e raio 4. Eu quero a equação reduzida. Vai lá. A gente tem que saber extrair o raio e também colocar, tendo o centro e o raio, também conseguir fazer esse papel de volta aí. Amanda, começa para nós, como é que fica?
Ixi, prof, não sei. Tá prestando atenção, Amanda? Sim, eu só tô deitada aqui no cantinho, mas tô prestando atenção. Luana, consegue falar para nós? Eu? Isto. X mais 1 ao quadrado? Isso. Olha aqui, Amanda. Se aqui tá menos, ou aqui você tá com menos, é só pôr x mais 1 ao quadrado. Pode seguir, Luana, por favor. Y menos 3 ao quadrado. Y menos 3 ao quadrado. Isso aí, obrigada. Entendeu, Amanda? Igual a que, Ana? 16. Não ouvi? 16. 16. 4 ao quadrado, 16. Pronto. Ok, pessoal? Vamos fazer mais uma. Se o meu centro é 2 e 0 e o raio 3. Faz aí a reduzida. Daiane, responde para nós o inicinho aqui, como é que começa? X menos 2 elevado ao quadrado, Isso, mais y menos 0 elevado ao quadrado. isso, certinho. Mas olha só, vou pôr aqui em separado. O que é y menos 0? Y, né, pessoal? Mas pode pôr, não tem nenhum problema. Mas eu já vou trazer para cá y ao quadrado só. Porque y menos 0 é a mesma coisa que y. E aí elevado ao quadrado. Ok? Igual a... Anderson, fala para nós, igual a quanto? 9. Igual a 9. E olha só, queria que vocês prestassem atenção que pode não termos A e B. Aqui o B foi, não é não ter, o B é 0, né? Até falei, nessa maneira que eu falei, não me expressei bem. O B é 0. Ele existe, mas é 0, tá? Então, toda vez que aparecer o x ao quadrado ou o y ao quadrado, ou às vezes até os dois iguais a 0, cuidem que estará centrada na origem. Assim, ó, deixa eu mostrar melhor o que eu tô falando. Eu posso ter essa equação aqui, ó. Estou fazendo a volta de novo. Quem seria o centro dela? Quem é o A, pessoal? 0, né, Daiane? Eu vi você falando. O A é 0. E quem é o B, pessoal? Amanda, vai agora? Quem é o B? Seria 0 também? 0 também. Então, essa minha circunferência está centrada na origem, lá na origem do plano cartesiano, no 0, 0. Tá? E quem é o raio? Igor, quem é o raio? Daqui, ó. Não, desse exemplo aqui de cima, Igor. Aqui tem um 10. Quem é o raio? Raiz de 10. Isso aí. Ok? Tudo bem, pessoal? Até aí? Agora eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai passar da reduzida para geral. E amanhã eu vou mostrar o inverso, da geral para reduzida, tá? Agora é a parte mais... Opa! Agora é a parte mais fácil. Vou pegar essa... Acho que
que até já falamos sobre essa equação hoje, ó. Tá na reduzida. Assim. Ela está na reduzida. E eu quero passar para geral. Só ainda fixando mais um pouquinho, deixa eu ver, Enzo, quem é o centro aqui mesmo? 3 e 1. 13 e 1, muito bem. E quem é o raio, pessoal? Quem é o raio? 1. 1, né? Quem falou? Obrigado, Evelyn. O raio é 1, porque que número elevado ao quadrado dá 1? Raio é 1. Então, eu tenho uma circunferência de centro 13 e 1 e raio 1. Isso está na forma reduzida. Sabem como eu passo para geral? Resolvendo isso aqui. Prof, o que é resolver isso aqui? O que é x menos 3 ao quadrado? X menos 3 vezes x menos 3. Chuveirinho lá, pessoal. O que é y menos 1 ao quadrado? Y menos 1 vezes y menos 1. Chuveirinho aqui. Ao terminarmos essa multiplicação, agrupar os termos semelhantes, nós já chegamos na geral. É esse o mecanismo. Bem simples, né? Resolve a reduzida, chega na geral. Então, vamos lá? Que aí eu quero mostrar a cara da geral para vocês, tá? Da equação geral da circunferência. Então, vai ficar, ó, x ao quadrado menos 3x menos 3x mais 9. Pessoal, anota aí, porque isso nada tem na apostila, tá? É revisão, mas a gente está com conteúdo novo. Pega o caderno e anota, por favor. Mais y ao quadrado menos y mais 1. E já vou trazer aquele mais 1 como menos 1 para igualar a 0, porque a geral tem que estar igualada a 0. E aí eu vou agrupar os termos semelhantes. E inicialmente, sempre a equação geral da circunferência começa com x ao quadrado mais y ao quadrado. Tá? Agora, menos 6x menos 2y. Aqui cortou. Mais 9 igual a 0. Essa é a equação geral da circunferência. Essa aqui era reduzida. E da reduzida eu passei para geral. Amanhã nós vamos voltar, nós vamos sair de uma geral e vamos voltar para a reduzida. Pode ser esse exemplo mesmo, tá? Amanhã eu vou pedir, alguém marca aí, Evelyn, pode ser você. Marca essa questão e nós vamos voltar para cá, tá? Que agora eu vou passar outra reduzida e vou pedir para vocês passarem para geral, tá bom? Anotado? É fácil, né? Passar da reduzida para geral. E da geral para reduzida também é. Só tem algumas coisinhas a mais, mas também é simples, tá? Então, vamos fazer outra. Esta aqui, x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 4. Vamos ver se a gente ainda faz, corrige essa. E aí amanhã essas duas a Evelyn vai me dar na equação geral e nós vamos fazer o processo inverso. Vai fazendo aí. X menos 4 vezes x menos 4... mais y menos 3 vezes y menos 3 igual a 4. E faz o chuveirinho. Alguém tem alguma dúvida, pessoal?
Então, x ao quadrado menos 4x mais 16. Mais y ao quadrado menos 3y mais 9. Menos 4 igual a 0. Agrupa os termos semelhantes. X ao quadrado mais y ao quadrado, menos 8x, menos 6y, 5, 21, mais 21, igual a 0. Chegamos nesta geral. Está acabando a nossa aula, mas deixa eu só falar que essa é a característica, como uma equação geral se apresenta. X ao quadrado mais y ao quadrado, aí vem um termo em x, um termo em y e o termo independente, igual a 0. Aqui, pessoal, o coeficiente do x ao quadrado e do y ao quadrado precisa ser igual. A 1, prof. Não, até eu posso ter 13 e 3 aqui, mas aí eu vou ter que